No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Pensamento religioso. Subtrair o pensamento religioso da experiência humana seria o mesmo que desidratar o corpo da terra. Sem a água divina da espiritualidade, qualquer construção planetária se destina à irremediável secura. Do livro Luz Acima. Percepção. Toda percepção é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda hertziana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que lhe estendem o horizonte dos sentidos. Do livro Nos Domínios da Mediunidade. Perdão. Jesus perdoa, não com as fórmulas verbais tão fáceis de enunciar, mas com a renovação do ensejo de purificação. O corpo terrestre é tenda preciosa, na qual podemos corrigir e engrandecer a alma, apagar as nódoas do passado obscuro, ou desenvolver asas divinas, por nos librarmos a pleno espaço em busca dos mundos superiores. Do livro Renúncia. Perdoar. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Do livro Nosso Lar. Fita o mestre da cruz a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobre tudo se estende o raio dessa chama, que lhe emana da luz do olhar clarividente. Gritos e altercações. Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o reclama. Sob os gládios da dor aspérrima derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e em vez de suplicar a Deus para a injustiça, o fogo destruidor em tormento que arrasem, lança os marcos da luz na noite primitiva, e alça aos céus a voz tristonha e compassiva. Perdoai-lhes, meu Pai, não sabem o que fazem. De Olavo Bilac, do livro Parnaso de Além Túmulo. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Do livro Entre a Terra e o Céu. Se um irmão transviado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Do livro Contos e Apólogos. Perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Do livro Pensamento e Vida. Perispírito. O perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Prefácio de Emmanuel, do livro Os Missionários da Luz. O corpo perispiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por ora a nossa mais alta conquista na Terra no capítulo das formas. Para as almas esclarecidas, já iluminadas de redentora luz,
representa ele uma ponte para o campo superior da vida eterna, ainda não atingido por nós mesmos. Para os espíritos vulgares, é a restrição indispensável e justa. Para as consciências culpadas, é a cadeia intraduzível, pois, além do mais, registra os erros cometidos, guardando-os em todas as particularidades vivas dos negros momentos da queda. O gênero de vida de cada um, no invólucro carnal, determina a densidade do organismo perispirítico, após a perda do corpo denso. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimo-nos à luz ou às trevas, ao bem ou ao mal. Do livro No Mundo Maior. Personalidade. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. Do livro No Mundo Maior. Perturbação. Toda expressão diabólica é perversão da bênção divina. Onde esteja a perturbação da harmonia universal, aí se encontra o adversário do Senhor. Do livro Lázaro Redivivo. Plano invisível. No plano invisível, cada criatura somente poderá ver através da luz que acendeu na própria alma. Do livro Reportagem Além Túmulo. Política. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime, em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo, nas administrações transitórias do mundo. E quando convocada a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência é como se fora a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. A missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal. Depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Do livro O Consolador. Ponto de vista. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Do livro Fonte Viva. Porta divina. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram. Ponto de vista. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Do livro Fonte Viva. Porta divina. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta a que vos prendeis provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste
no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. Do livro No Mundo Maior. Povo. O povo determina os acontecimentos, e os acontecimentos se encarnam nos homens que o representam. De Deodoro da Fonseca, do livro Falando a Terra. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Do livro Vinha de Luz. Prece. A oração é compromisso da criatura para com Deus. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Do livro Os Mensageiros. A prece traça fronteiras vibratórias. Do livro Os Missionários da Luz. A prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação de sua vontade superior. Do livro Emmanuel. Por prece, devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes. Os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem com as suas mãos e com o seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa e sábia do que a sua própria. Do livro Boa Nova. O Senhor da verdade e da clemência concedeu-nos a fonte cristalina, da prece, água do amor, pura e divina, que suaviza os rigores da existência. De João de Deus, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Estendei vossas mãos bondosas e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai a vossa luz, todos os esplendores da imensidade, da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos deste, queremos nós em cada novo dia. Vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de alegria. De Alta de Souza, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Sê bendito, Senhor, por tudo o que nos dá. Seja alegria ou dor, tudo é ventura e paz. Eu vejo-te no alvor das manhãs harmoniosas, no azulínio do céu, no cálice das rosas, na corola de luz de todas as florzinhas, no campo todo amor das meigas avezinhas, na estação outonal, na loura primavera, no coração do bom que te ama e te venera, na vibração dos sons, na irradiação da luz, na dor, no sofrimento, em nossa própria cruz.
de Augusto de Lima, do livro Parnaso de Além-Túmulo. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surgem. Impulsos de expressão, algo mais nobre, são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideias e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Do livro Entre a Terra e o Céu. Pregadores. Os pregadores, quase sempre, estimam os ouvintes, não pela qualidade, mas pelo número. Do livro Lázaro Redivivo. Pregar. A vida moderna, com as suas realidades brilhantes, vai ensinando às comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Do livro A Vinha de Luz. Preguiça. Ainda mesmo que a preguiça pareça adornada de ouro, um dia acordará nua e empestada ao clarão das realidades eternas. De Souza Caldas, do livro Falando a Terra. Pretérito. O pretérito fala em nós com gritos de credor exigente, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os desajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Do livro Ação e Reação. Previdência. Quem atravessa um caminho sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Do livro Nosso Lar. Problema familiar. O problema familiar, por mais que nos despreocupemos dele, buscando fugir à responsabilidade direta, constituirá sempre uma das questões fundamentais da felicidade humana. Do livro Lázaro Redivivo. Progredir. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Do livro No Mundo Maior. Progresso. O progresso pede ação, luta e sacrifício. De Luiz Gama, do livro Falando a Terra. Protoforma humana. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está, para o organismo aprimorado dos espíritos, algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo está para o homem bem posto das cidades modernas. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como bloco de pedra rude sob marteladas, antes de oferecer de si mesmo a obra-prima. Do livro Entre a Terra e o Céu. Protoplasma. Assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperam com o Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora.
tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Do livro O Consolador. Provação. Suporta a dificuldade com valor, porque a provação é recurso demonstrativo de vossa fé. Do livro Contos e Apólogos. Provas. As provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis da recapitulação das experiências. Todavia, não obrigam às novas quedas espirituais, quando dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Do livro Os Missionários da Luz. Próximo. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. O próximo de qualquer procedência é nosso irmão, credor de nosso melhor carinho. Do livro Contos e Apólogos. Prudência. Enquanto os talentos do mundo vos favorecem, fazei o melhor que puderdes, porque provavelmente amanhã, quem sabe, amanhã talvez os problemas aparecerão mais aflitivos. De Emmanuel, do livro Vozes do Grande Além. Psicanálise. Essas escolas do mundo constituem sempre grandes tentativas para a aquisição das profundas verdades espirituais. Mas os seus mestres, com raras exceções, se perdem na vaidade dos títulos acadêmicos ou nas falsas apreciações dos valores convencionais. Os preconceitos científicos, por enquanto, impossibilitam a aproximação legítima da psicologia oficial e do espiritismo. Os processos da primeira falam da parte desconhecida do mundo mental e chamam-lhe subconsciência, sem definir essa cripta misteriosa da personalidade humana, examinando-a apenas na classificação pomposa das palavras. Entretanto, somente à luz do espiritismo poderão os métodos psicológicos apreender que essa zona oculta da esfera psíquica de cada um é o reservatório profundo das experiências do passado, em existências múltiplas da criatura, arquivo maravilhoso, onde todas as conquistas do pretérito são depositadas em energias potenciais, de modo a ressurgirem no momento oportuno. Do livro O Consolador. Psiquismo. Fazer psiquismo é atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante, visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores das faculdades magníficas no setor informativo. É o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Do livro A Libertação. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Do livro Nos Domínios da Mediunidade. Pureza. A genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso
para recolhê-las é dever que nos assiste. Do livro Os Mensageiros.